O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Conclusão. Chegar ao fim deste livro não significa encerrar uma reflexão, mas recolocá-la no terreno vivo da história. Se há uma tese que percorre estas páginas, é a de que o socialismo não pode ser pensado nem como nostalgia, nem como palavra de ordem vazia, nem como modelo abstrato a ser transplantado mecanicamente para qualquer realidade. O socialismo do nosso tempo só pode ser compreendido como possibilidade histórica concreta, determinada pelas condições materiais, políticas, culturais, ecológicas e geopolíticas da quadra em que vivemos. Ao longo deste percurso, procurei sustentar que a crise contemporânea do capitalismo não é episódica. Ela é estrutural, civilizatória e multidimensional. Manifesta-se na devastação ambiental, na financiarização parasitária, na precarização do trabalho, na mercantilização crescente da vida, no avanço de formas autoritárias de poder e na captura do mal-estar social por projetos de extrema-direita. O capitalismo, ao mesmo tempo em que universalizou as forças produtivas, universalizou também a insegurança, a desigualdade, a destruição e o medo. Sua promessa de progresso revelou, cada vez mais, o seu conteúdo regressivo. Mas este livro não foi escrito apenas para denunciar a barbárie. Ele foi escrito para afirmar uma possibilidade. E essa possibilidade continua a se chamar socialismo. Não, porém, o socialismo concebido como pureza ideal, como salto instantâneo para uma sociedade reconciliada, sem mediações, contradições ou heranças do velho mundo. A história não se move assim. Os modos de produção não desaparecem por decreto, dissolvem-se em processos longos, conflitivos e desiguais. Por isso, a transição é uma categoria decisiva. Entre capitalismo e comunismo há um terreno histórico contraditório, no qual coexistem formas antigas e novas, avanços e recuos, planificação e mercado, ruptura e permanência, direção política e disputa social. Negar essa realidade em nome de um maximalismo doutrinário é abdicar do materialismo histórico. Foi igualmente necessário reafirmar, contra o ceticismo liberal e contra o sectarismo estéril, que a esquerda segue sendo o lugar histórico da emancipação humana. Com todos os seus erros, derrotas e impasses, foi ela que arrancou da história os direitos sociais, as jornadas de trabalho limitadas, os sistemas públicos de proteção, as experiências de poder popular, as revoluções e as reformas que impediram que a lógica do capital se convertesse sem resistência em destino absoluto da humanidade. A esquerda não é um detalhe da modernidade. Ela é a expressão mais alta da recusa humana à exploração e à reificação. Entretanto, também procurei demonstrar que parte importante da esquerda contemporânea, especialmente a que se reivindica revolucionária, afastou-se da realidade efetiva. Ao substituir a mediação pela denúncia, a estratégia pelo moralismo e a praxis pelo catecismo, essa esquerda se tornou incapaz de falar às massas, de aprender com elas e de construir caminhos reais de transformação. Em contrapartida, a esquerda reformista, embora mantenha relevância concreta, frequentemente perde o horizonte da superação do capital e se acomoda à administração mitigada da ordem existente. A tarefa histórica, portanto, não é escolher entre reforma e revolução como polos abstratamente excludentes, mas reconstruir a unidade dialética entre luta imediata e horizonte estratégico. Nesse sentido, o socialismo do nosso tempo exige uma esquerda enraizada na realidade nacional, capaz de combinar radicalidade de fins com realismo de meios. Exige teoria, mas teoria viva. Exige partido, organização e programa, mas também escuta, cultura, disputa de valores e presença concreta na vida do povo. Exige a defesa das lutas por salário, emprego, moradia, saúde e educação, transporte, direitos democráticos, igualdade racial, emancipação das mulheres, proteção ambiental e soberania nacional, não como pautas dispersas, mas como momentos de uma totalidade histórica mais ampla, a luta pela superação do capitalismo. No caso brasileiro, esse desafio assume forma ainda mais complexa. Um processo de transformação socialista no Brasil não poderá ignorar nossa condição dependente, nossa desindustrialização, a força do agronegócio, o poder do sistema financeiro, a desigualdade racial estrutural, a herança escravista, a vulnerabilidade tecnológica, a concentração fundiária, a crise urbana e a violência social que atravessa o cotidiano das classes trabalhadoras. Por isso, programa consequente de esquerda deve articular política industrial, reforma agrária, soberania energética, reestruturação do sistema financeiro, ampliação do Estado Social, democratização do poder, reorganização da segurança pública e reconstrução das capacidades nacionais de planejamento. Também por isso, a atualização do marxismo não é revisionismo oportunista, mas necessidade vital. Permanecer fiel ao marxismo não é repetir fórmulas, mas aplicar seu método à historicidade do presente. Atualizar o marxismo é reconhecer a centralidade renovada da ecologia, da reprodução social, da dependência tecnológica, da luta antirracista,
da questão de gênero, da multipolaridade em formação e das novas mediações do trabalho e do valor. É compreender que o velho não morreu por completo, que o novo ainda luta para nascer e que a política revolucionária consiste precisamente em agir nesse intervalo. A experiência histórica do século XX, com suas grandezas e tragédias, tampouco autoriza a capitulação. O fracasso da experiência soviética não é a refutação eterna do socialismo. Assim como as contradições de experiências socialistas contemporâneas não autorizam sua simples assimilação à ordem capitalista. A história deve ser compreendida em sua concretude, não como tribunal moral. A tarefa do pensamento crítico é discernir limites, contradições e possibilidades, extraindo da experiência histórica não uma resignação, mas uma inteligência estratégica. Se alguma convicção amadureceu neste livro, é a de que o socialismo continua sendo a única resposta historicamente adequada à crise do nosso tempo. Não porque seja fácil, inevitável ou imediatamente vitorioso, mas porque nenhuma outra alternativa é capaz de reconciliar produção e vida, técnica e natureza, liberdade e igualdade, democracia e planejamento, indivíduo e comunidade. Fora dele, o que se desenha é a perpetuação ampliada da barbárie, autoritarismo, devastação ecológica, guerra social permanente e colonização integral do futuro pelo capital. Por isso, a pergunta decisiva não é se o socialismo do nosso tempo será idêntico ao do passado. Evidentemente, não será. A pergunta real é se teremos coragem teórica, política e moral para construí-lo nas condições efetivas do presente. Se saberemos unir pensamento rigoroso e vontade coletiva. Se seremos capazes de fazer da crítica não um gesto de superioridade, mas uma força material a serviço da transformação. O socialismo do nosso tempo não nasce pronto. Ele terá de ser construído no interior das contradições do mundo realmente existente. Terá de aprender com a história, falar a linguagem do povo, enfrentar o capital em suas formas contemporâneas e organizar pacientemente as condições da ruptura. Seu nome continua sendo esperança, mas esperança concreta. Continua sendo revolução, mas revolução historicamente mediada. Continua sendo emancipação, mas emancipação produzida pela ação coletiva dos de baixo. Em última instância, este livro é uma defesa da história aberta. Contra o conformismo dos que naturalizam o presente e contra o dogmatismo dos que recusam suas mediações, permanece a convicção fundamental: a humanidade ainda pode escolher outro caminho. E esse caminho, se quiser ser digno da vida, do trabalho, da natureza e da liberdade, terá de passar necessariamente pela reinvenção histórica do socialismo. Enquanto houver exploração, haverá luta. Enquanto houver luta, haverá história. E enquanto houver história, a emancipação humana continuará a ser uma possibilidade real. O Socialismo do Nosso Tempo, por Augusto Ramaciotti. Conclusão. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.